Bom, Cabinda também é muito forte, mas não chega. Lunda, como então você? Se vocês de Cabinda, vocês são filhos do quê? Do Reino do Congo, vocês nem passam o Reino do Congo. Quantos nem os Bakongo passaram o Chokwe? Como é que você vai falar de quê? De Cabinda? Cabinda tem também uma propriedade peculiar, sim, há muita força na bruxaria, porque o que fortalece a bruxaria é tradição. Querem ver onde é que o feitiço é muito forte? Deixa eu vos dar uma propriedade. Resista isso, Daniel. Quando você vê naquele território, não é um pequeno grupo como os Mumuilas aí, ou então, como é? Os Khoisan, aqueles povos aí. Um povo que conserva a tradição. Não é um município, um bairro, não. Aquele território todo conservam a tradição dos antigos. Isso está a mostrar que o feitiço aí é muito forte. Então Cabinda também é uma fortaleza, por causa da tradição. Vai ver em Cabinda a tradição é muito forte, porque a tradição é a mãe do feitiço. O feitiço é fortificado pela tradição. O que é isso, tradição? Tradição dos antigos, que é verdadeiramente abominável aos olhos dos homens. É a mãe do feitiço. Só o fato de viver a tradição, o homem já é feiticeiro. Se ainda não tem olhos abertos, é um feiticeiro inconsciente. Não é consciente. E Cabinda, sim, assim é uma fortaleza muito grande. Sim, fazer pacto em Cabinda, buscar a tradição, ir nos quimbandeiros, nos curandeiros, nos pau de Cabinda e não sei o que, rituais. Morre alguém em Cabinda, você fica até espantado, escandalizado, você que é daqui do centro, não sei de onde, do sul, com a tradição que fazem nos cadáveres lá em Cabinda. Tradição pesada. Sim. Reconheço que lá também é uma fortaleza. Glória ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cabinda até a pessoa morre aqui, está lá. Ouviu? A pessoa morre aqui, vai lhe encontrar em Cabinda. Você leva só, você faz filho lá em Cabinda, força. E não estou dizendo que sempre vai acontecer assim, porque essas histórias também, a pessoa pensa que todas as pessoas são assim. Não, não são assim. Por isso os angolanos odiaram os Bakongos e pensam que todos os Bakongos são feiticeiros. Só o facto de se dizer é do Uige, esse do Uige, não. Não é assim. Bruxaria no Uige é pesado. Mas quero te dizer que em todas as nações e povos tem bruxaria. Agora, a diferença é que é onde é mais pesada, onde é mais... como mais ou menos na Nigéria. Na Nigéria, aqui, até vender feitiço não é crime. É você encontrar os pactos na rua, feitiço nos mercados. Angola também já está a tentar imitar agora, mas antigamente não era assim. Mas também se engana, o homem pensa que onde o feitiço se vende é onde que é mais forte. Não, aonde finge que não tem feitiço, onde que é mais forte. Você vai ver o feitiço na tradição. O povo é tradicional, vive da tradição dos antigos. Então uma pessoa... Você engravida, faz divórcio lá em Cabinda e diz, não, vou levar o meu filho. E ele vai, não leva, vou levar. Pode ganhar a causa lá na justiça, leva. E ele vai te falar, ele vai voltar. E pensa que vai desaparecer, você vai lhe enterrar e ele já estará lá na mãe dele, no avô. É muito forte, né? Angola está a dizer, aposto, não fala isso. Angola, fala aí. Você que é Angola, me manda mensagem, Angola. Com você que é de lá. Essa tradição é verdade ou só ouvimos? Porque também nós, há um momento, acreditamos nas mentiras, como as mentiras que foram anunciadas aqui pelos agentes do regime contra os povos do Uige. Eles são todos feiticeiros. E alguém poder olhar para o todo do Uige, aquilo foi um trabalho muito grande de estigmatizar o povo. Mas não é assim. É forte, é forte. Fala-me lá, irmão, conta aí. Ângela, diz, não, é verdade. É mesmo assim. Tati, Maria Tati. São os três Cabinda que eu conheço. Tem outro também. Um rapaz aí que trabalha no Malongo. Irmão da Maria Tati. Mas